Já estamos com mais um novo episódio do Metropolitano Podcast. E hoje a gente recebe a Marmoraria Alfa, Fátima, empresária parceira do Metropolitano. A Marmoraria Alfa é uma empresa de Dourados, aqui do Mato Grosso do Sul, com mais de 15 anos de mercado, reconhecida pela qualidade, confiança e a proximidade com seus clientes. Fundada em 2010 pelos sócios José Fernando Almeida Estelay e Fátima Paz, iniciou sua trajetória como um negócio familiar focado na execução de projetos em mármores e granitos, sempre com soluções sob medida. A Alfa representa solidez, tradição e evolução contínua no mercado aqui da regional. Prazer, Fátima, muito obrigado pela sua presença. Prazer é todo meu. Falou bonito, hein, Thiago? Obrigado. Falou melhor bastante que eu, hein? Saiu bastante. E aí, né, juntamente com a Fátima, nossa convidada de nosso escritório, convidado de hoje desse episódio é o escritório Juliane Amaral. A arquiteta Juliane Amaral possui aí mais de 12 anos de experiência no mercado, atua mais de uma década à frente do seu escritório em Dourados, ao lado do esposo agora, o Augusto Fernandes, como sócio, né, como início na prática entre obras, comercial e acabamentos, e desenvolve aí uma visão completa, unindo técnica, estética e viabilidade. Ela lidera hoje projetos residenciais e comerciais, com foco em soluções personalizadas e o acompanhamento do início à execução. E tem um spoiler aí que eu já ouvi sobre uma construtora também, que a gente vai respaldar sobre, mas enfatizar também que ela foi premiada na nossa primeira campanha, né, aqui em Dourados, já tá premiada nessa campanha novamente, então parabéns, bem-vindo, pessoal. Obrigada, adorei a apresentação. Vou levar ele pra apresentar a gente. Eu acho! Vamos brincar, tô bem treinado, né? Tô bem treinado. Tá arrasando, né? Tem como fazer esse corte dele assim, só dele falando pra gente? Eu vou mandar pra vocês depois. Mas aí, o objetivo, né, desse quadro, desse podcast, é a gente conhecer mesmo a Fátima, quem é a Fátima e por trás da Marmoraria Alfa, quem é a Juliane, quem é o Alexandre, Augusto, olha lá, ó, o erro, vai do mesmo jeito, o Augusto, porque é recente, né, Juliane? Me defende, é recente, é recente, o Augusto por trás é do escritório Juliane Amaral, para que os profissionais conheçam mais sobre vocês, né, as empresas que vocês não têm parceria, os profissionais que você ainda não se conectam, não tem parceria, pra gente estreitar sempre, porque quem faz o legado são as pessoas, né, Fátima? Eu falei bastante, até na chamada do podcast, mas a gente fala muitas vezes de empresas e marcas, mas quem tá por trás, quem acorda cedo, quem tá lá dando sangue é a Fátima, é a Juliane, é o Augusto, então acho que faz todo sentido a gente ter essa conexão. Além disso, né, o podcast ele não chega só no arquiteto, ele vai chegar no cliente, né? Exatamente. E o cliente, na maioria das vezes, ele não tem noção de tudo que acontece, né? Da responsabilidade sobre o fornecedor, da responsabilidade sobre o arquiteto, o escritório de arquitetura. Então, a ideia do podcast foi maravilhosa, fora que é algo novo, nós não temos, né, um quadro assim voltado para a arquitetura dentro de Dourados. Então, incrível, viu? O Metropolitano tá de parabéns. Ai, vocês também que aprovaram! E vocês também. Gil, recente essa sociedade, né, com seu esposo, mas conta pra gente como que surgiu a arquitetura na sua vida. Você comentou que o ano passado morou fora, né, retornou pra Dourados. Sim. Na verdade, a arquitetura eu comecei meio que... Escolhi arquitetura na hora de preencher o vestibular ali. Não fazia ideia que eu ia fazer arquitetura, diferente de muita gente que às vezes fala que sonha e tudo isso. Não. Foi na hora de eu preencher o vestibular ali. Eu falei, gente, é isso que eu vou fazer. E quando eu tava no 3º ano de faculdade, eu comecei a trabalhar em loja de acabamento. E foi quando eu me encontrei realmente ali. Então, eu sempre tive muito essa parte comercial. Sempre gostei muito da venda, muito do comércio. E então... Foi fluindo naturalmente. Eu falo que foi uma coisa consequência da outra. Então, quando eu me formei, eu já tinha uma experiência ali de 2 anos no mercado de trabalho. Já acompanhava muita obra por conta de trabalhar em loja de acabamentos. Então, logo que eu me formei, no 1º ano de formada, a gente já resolveu abrir o escritório. Na época, até tive uma sócia. E acabou depois a gente indo para caminhos diferentes. Mas... mantive o escritório, depois acabei construindo o meu escritório, que daí foi quando a nossa parceria se fortaleceu, né, Fátima? Que a Fátima deu um super apoio lá pra gente, nosso escritório. E conheci meu marido. Já conhecia. A gente se conheceu quando a gente tinha 15 anos. Faz muitos anos.
Mas a gente começou a namorar fazem 3 anos, que a gente se reencontrou em São Paulo. Então, Mas você era daqui também? ele é de Eu Campo era de Grande. Campo Grande, a gente se conheceu jogando handball. Legal! E aí eu tava morando em São Paulo, a gente voltou a conversar, ela acabou indo pra lá e... E daí, por conta da distância, não tinha o aeroporto aqui em Dourados ainda na época, então... Mas hoje voltou, mas ainda é limitado, né? Os voos. Sim, Os aí voos são. pensa, na época era terrível. Eu tinha que ir pra Campo Grande pra pegar um voo pra São Paulo, ou então ir de ônibus. Aí acabou que a gente, um pouco antes da gente casar, eu me mudei pra São Paulo, toquei à distância um tempo, o escritório. Mas assim, é aquela história, né? Quem engorda o gado é o olho do padrão. dono. Então eu falei pra ele, vamos voltar, porque a gente precisa estar lá junto. E daí, como ele era engenheiro, a gente trouxe isso pra dentro do escritório. E foi muito bacana, tem fluído super bem, os clientes compraram muito a ideia, né? E eles gostam muito do apoio que o Augusto dá, porque daí dentro do escritório a gente trabalha cada um numa área ali dentro do escritório. O Augusto cuida mais da parte de Bastidor. gestão da obra, orçamentação. E eu cuido mais dessa parte comercial, que nem a gente tava comentando agora, né? A parte criativa também. É. Sim. Exatamente, sou eu que acompanho todos os projetos, sou eu que tô junto com as meninas, eu que atendo cliente, eu que faço a parte ali de rede social, marketing, tudo isso, né? Mas ele que dá todo o suporte lá atrás pra mim, então... É que eu tava comentando com ela que é legal você ter alguém do seu lado pra fazer essa parte, porque a Gil, nós temos muito a mesma essência, a mesma cara. Sim. A gente gosta de gente, a gente gosta de atender, a gente gosta de criar. E aí, por trás, a gente precisa de um que seja operacional, que seja ali, que se concentre mais na parte de realmente entregar o produto, né? Exatamente. E eu tenho o Fernando, ele não gosta de aparecer, já deu pra perceber. Mas é que vocês têm em comum, inclusive, também essa questão, né? De trabalharem Sim. com os cônjuges. Você trabalha com seu esposo, né? A sociedade, a frente da Alfa, vocês dois, e os dois aí no... E muita gente pergunta, né? Como que dá certo o casamento trabalhando junto, Eu né? perguntei muito isso aqui pra bastante profissionais, né? Mas eu também vivo isso na minha casa. Meus pais trabalham juntos, desde que eu me conheço por gente, eu acho. Eles têm uma oficina, né? Aí a gente, eu até apelidei minha mãe uma vez de Pereirão, porque ela vai pra oficina e aí ela, tipo assim, ela é vaidosa, mas na oficina não tem como ser graxa, é isso, é aquilo, né? Até você me surpreende, porque assim, você trabalha no meio do pó, do granito. Exatamente. Então tem que estar sempre alinhado o tempo todo pra atendimento, mas também tá lá sempre no meio Sim. da bagunça. E aí ela ficava brava, que era pela novela, chamava ela de Pereirão, porque ela ia trabalhar mal acabada, mas na oficina. Mas eu não lembro deles brigarem. Eu não tenho essa lembrança por algum Tem que motivo. dar uma aula pra gente, então, ela, né? Me passa o contato dela. Vamos entender como que Eles funciona. brigam bastante, tá? Mas hoje eles brigam mais por pescaria, sabe? Por questão de peixe. Que Ai, ela disso quer... a Fátima gosta. Muito! Minha mãe também. Sou apaixonada. Minha mãe é apaixonada por Já dá pra pescar. marcar um dia. já dá. Já, trocar. dela pra me dar umas aulas, entendeu? Mas aí, então, conta pra gente também, Fátima, a história da Alfa, né? Você e o Fernando. A nossa história é muito bonita, sabe? Hoje, a Gil falou que a cara da Alfa hoje sou eu, mas realmente quem faz a Alfa acontecer é o Fernando. O Fernando, ele é uma pessoa extremamente inteligente. Eu morro de inveja da inteligência dele. Nossa, na hora que ele assistir, ele vai falar. Vai. E eu, assim, eu dou os créditos pra ele mesmo, porque ele realmente é ele que faz o negócio todo por trás dos bastidores acontecer. Ele só não tá à frente porque ele não lidar muito bem com a comunicação. O Fernando não lidar muito bem com comunicação. Então ele prefere ele ficar onde ele realmente é bom, que é nos bastidores, Ele né? performa, né? É, isso mesmo. Então eu faço toda a parte de comunicação com o cliente, né? Eu gosto muito disso. Eu falo que eu sou apaixonada por vender, por atender. Eu gosto de gente, eu gosto desse contato, eu gosto de conhecer gente. Tem uns parceiros meus que até falam, Fátima, você parece que faz entrevista, porque você chega pra conversar, você faz 200 perguntas, e é verdade. Sim. Eu tenho até que me policiar em atendimentos, porque se o cliente ele vai lá comprar uma soleira, eu passo 300 horas conversando com ele, e se ele vai comprar uma casa inteira, eu também passo. Então, eu gosto muito dessa parte. Então, lá cada um fica no lugar que se sente bem. E, falando da inteligência do Fernando, a família do Fernando, ela é uma família de marmoreiros, né? A vida inteira, ele cresceu dentro desse ambiente. O pai dele tem mais de 30 anos de marmoraria, o tio tem marmoraria. Então, assim, cresceu... Ele não sabe fazer outra coisa da vida a não ser trabalhar nisso.
E a gente se encontrou uma época da vida de que ele queria empreender, ele queria abrir o negócio dele. E ele fez a primeira máquina nossa de cortar pedra, a primeira no fundo de casa. A gente tinha um carrinho, um Palio bem batidinho, sabe? Bem popular. E ele vendeu aquele Palio e ele comprou todo o material, foi em ferro velhos, essas coisas. Ele comprou o material e a nossa primeira serra ele construiu no fundo de casa. E eu me lembro como se fosse hoje. O primeiro faturamento nosso foi R$8.000. E a gente fez uma festa gigantesca. Ai, eu fiquei arrepiada. É muito legal, né? Então, a nossa história é muito bonita, porque nós somos uma família que não teve um incentivo financeiro, que veio de família, sabe? Então, tudo que nós conquistamos e somos até hoje foi do trabalho familiar. Tanto é que quando a gente começou o primeiro mês, o Fernando trabalhava na produção e vendia, eu trabalhava na produção, grávida de 2 meses trabalhava na produção. À época, minha sogra trabalhava com a gente também trabalhava na produção. Então, assim, tudo foi conquistado com muito suor. Me corrijam, tá certo, né? Então, a nossa história é muito bonita. E ao longo dos anos, graças a Deus, só viemos evoluindo, né? Mas hoje, todo mundo que tá lá sabe fazer de tudo. Então, assim, a gente não passa apertado porque se precisa alguém ir pra serra, sabe trabalhar. Eu mesmo, quando preciso, coloco pedra no carro, entrego pedra. Então, lá na marmoraria, todo mundo sabe fazer um pouquinho de cada coisa. Então, é uma história muito bonita porque foi conquistada com muita força de vontade, com muito suor. E estamos aí há 16 anos no mercado, graças a Deus, conquistando, evoluindo, né, conhecendo gente e deixando nossa marca aí em Dourados. E ouvindo as pessoas falarem da gente, assim como você me citou várias vezes. Exatamente, porque na hora que ela chegou, a gente tava tendo outra gravação, né? E aí eu citei uma frase, eu vou falar porque ela não ouviu, mas quando eu fiz a reunião com a Fátima para ela entrar no Metropolitano lá, há 2, 3 anos atrás, nem me lembro. Aí eu lembro que eu perguntei pra ela por que ela queria entrar. Né, porque ela, assim, a gente faz um crivo nas empresas para participar e entender se faz sentido para vocês. Porque se a gente coloca uma empresa que vocês não especificam, porque vocês não compram só porque a empresa é do Metropolitano. Isso é fato. E isso a gente deixa bem claro. Vocês têm que comprar na empresa porque vocês confiam no trabalho, porque elas te entregam pós-venda adequado e porque você vai ter confiança que ela vai entregar e executar. Porque você não quer problema na sua obra, né? Esse é o feijão com arroz, no caso do fornecedor. Isso é o mínimo que ele tem que fazer, né? Entregar de fato. E aí, perguntei pra ela por que ela queria entrar. Ela falou assim, porque eu atendo 90% do pessoal que eu atendo é profissional, é difícil atender o cliente final. E os profissionais que compram comigo, eu quero beneficiá-los. Eles já compram comigo, não tô falando que eu quero ter mais clientes. Eu quero beneficiar quem já compra. Porque aí ela, não vou falar nomes, mas ela deu nomes, fulano A, B, C aqui, Se eu tivesse Metropolitano, já tava escalonado, já tinha ganhado tanta premiação, né? E aí isso me chamou a atenção, porque assim, veio na contrapartida dos outros, né? Das outras empresas. Veio na contrapartida, porque as outras empresas às vezes buscam, né, ou querem participar, querem fazer parte da comunidade do Metropolitano, no caso, mas com o objetivo de vender, né? Não que isso esteja errado, tá? Eu só deixo bem claro que nós não somos uma ferramenta de venda, nós somos uma ferramenta de relacionamento, né? Sim. Mas... E chamou muita atenção porque ela veio nadando na contrapartida. Não tô sendo preocupado com a venda. Quero beneficiar quem já tá comigo. Mais, né, Paty? Quero manter os meus parceiros, exatamente. Entendeu? E falando nisso, quando que vocês se conectaram, né? A Marmoraria Alfa com o escritório de Juliana Amaral, como que vocês se conheceram? Nossa, eu nem lembro. Mas eu acho que foi na época, principalmente ali do escritório mesmo, Sabe né? qual? A primeira conversa que a gente tem foi em 2021, que a gente tem no WhatsApp, que eu busquei hoje pra saber, né? Porque eu sabia que essa pergunta ia surgir. E eu também fiz as minhas pesquisas. Você acha que eu sei tudo de cor? E aí, a conversa que a gente tem foi com a obra ali no Bourbon, do... Rafael. Isso. Sim. Ali a gente começou um relacionamento. Então, foi em 2021 que a gente já vem se comunicando e se acertando. Sim, daí em seguida já tava em andamento, acho que a obra ali do escritório, que daí você atendeu a gente ali também.
E daí de lá pra cá... Só trabalhando junto. E eu gosto muito de trabalhar com a Gil. A Gil é muito leve. Graças a Deus, hoje, ô Thiago, a gente... Lá na marmoraria, a gente não foca muito em quantidade. A gente foca em qualidade. A gente sabe que hoje a maior dor na construção civil é mão de obra, é prestação de serviço. Você comprar essa xícara aqui pela internet ou de vários fornecedores da mesma marca, vai ser o mesmo resultado entregue para você. Agora, quando se trata de mão de obra e prestação de serviço, é muito preocupante, né? Sim. É muito preocupante. Então, hoje nós temos uma mão de obra muito qualificada. E não temos a intenção de expandir, de atender Dourados inteiro. Por quê? Porque isso implica em aumentar a mão de obra. E é a deficiência do mercado hoje. Então, dentro do quadro de funcionário e de capacidade de produção que eu tenho, eu posso escolher as pessoas que eu quero trabalhar. Graças a Deus, hoje eu posso escolher. Então, assim, eu sempre procuro trabalhar com pessoas leves. Sabe, pessoas que façam o meu dia a dia ser mais gostoso. Porque a gente enfrenta muitas dificuldades, né, Gil? Muita coisa. Problemas. E é tanto da minha parte, quanto da parte deles, quanto da parte de dentro de obra. E se a gente não tiver uma conexão muito boa, as duas partes serem muito leves, pessoas que tenham empatia um pelo outro, que saiba ver o lado do outro, que, agora eu preciso de você, agora você precisa de mim. Se não for assim, a profissão, ela vira um peso. Exatamente. A parceria, ela tem que ser genuína. né? Exatamente. Ela tem que acontecer dos dois lados. É. Tem que ser bom pra você e tem que ser bom pra você. Da mesma forma que a sua parceria com o seu cliente tem que ser boa pra você Exatamente. e tem que ser com o seu cliente. É uma escalonagem, uma engrenagem que tem que só funciona bem se cada um fazer a sua parte. É isso aí. E o Augusto e a Ju, eles são assim, são pessoas leves, que a gente consegue ter uma ótima comunicação, que entende, né, a gente entende o nosso lado, a gente entende, então a gente vai se ajudando. E isso é maravilhoso. E eu falo hoje, eu sei que hoje a Gil, ela tem outros profissionais que podem atender ela tão bem, só que eu sei que hoje ela me escolhe, assim como tem outros profissionais que eu poderia ir atrás para atender, e eu escolho eles. Você entendeu? Então isso é muito gostoso. A gente tá aqui não é só pelo interesse no profissional, é porque realmente a gente gosta de trabalhar um com outros. Tô errada, Gil? Não, com certeza. E faz toda a diferença. É uma coisa que a gente fala muito lá no escritório até. Que sempre aparece, né? Fornecedor que às vezes vai levar um mimo pra gente, uma coisa, enfim. E a gente fala muito isso. Que pra gente, na verdade, o principal é atender bem o cliente. É resolver o problema do cliente, sabe? Porque... a gente sabe que, principalmente na hora que entra ali os mármores, é uma etapa que o cliente já tá, assim... estressado, que aconteceu muita coisa no decorrer da obra, enfim. Então, a gente quer alguém que ajude o cliente nesse processo, né? Que ajude a resolver o problema, que ajude, enfim, que esteja ali junto com a gente. Então, acho que isso é o principal, realmente, pra... Eu acho que, acima de tudo, essa parceria é a confiança. É acreditar que... às vezes eu não vou estar na obra, às vezes a gente não vai poder ir ali naquela semana ou naquele momento, e a gente confiar que o nosso parceiro, fornecedor, vai lá e vai atender o nosso cliente como se fosse a gente. Vai dar aquela atenção, vai ter aquele respeito, vai dar o respaldo pra gente também, vai conversar com a gente, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Acho que essa parceria, essa troca é o dupla, né? essencial, assim, o que a gente valoriza muito nos nossos fornecedores lá. Faz muita diferença. E você, como que tá? O seu ingresso agora, eu já mudo do nada, foco, né? Mas tem que mudar pra não ficar o silêncio. Exato. Mas o seu ingresso recente aí no mercado, no setor da construção civil, né? É recente. Como que foi pra você essa mudança? Que você vem de outro segmento. Sim, eu sou engenheiro de formação, mecatrônico, mas eu trabalhava em outra área, trabalhava com eventos audiovisual. Então, eu trabalhava numa empresa que fazia podcast, fazia evento, fazia essas coisas lá em São Paulo, né? Fui pra lá pra fazer isso, fiquei 4 anos lá. E quando a gente casou, surgiu a necessidade de a gente tocar uma coisa nossa, né? Sim. Então, assim, vamos batalhar por algo nosso. Foi que a gente decidiu voltar pra cá. E assim, a experiência no começo foi de aprender como funciona, quais são as etapas, quais são os processos. Minha experiência lá era muito em gestão de processos, né? Gestão dos eventos, gestão das etapas da equipe e tudo mais. Então foi assim, vamos juntar esse aí, o útil ao agradável aí pra gente conseguir fazer alguma coisa. Então aprendi como funcionava essa parte de arquitetura e trouxe a minha bagagem para tentar aplicar esses processos. E assim, eu acho que por enquanto tem funcionado muito bem nessa divisão, assim, de a gente conseguir trabalhar
Tô ainda em processo de aprendizagem, mas assim, eu acho que a gente já evoluiu bastante nesses últimos tempos para conseguir entregar algo legal para os nossos clientes. Nossa, eu garanto que ele sabe mais que eu, que estudei 5 anos. Mas tenho certeza. Gente, eu não sei nada de construção. Hoje, inclusive, hoje eu estudo design de interiores, né? Mas não que eu queira exercer, tá? Porque eu sou um desastre. Mas é pra entender mesmo. Porque assim, eu convivo com o fornecedor. O tempo todo. Convivo com vocês, né? Em eventos e ações. Aí, eu lembro, por exemplo, que teve uma palavra que eu escutei, que eu demorei 3 meses pra descobrir o que era. Porque eu com vergonha de perguntar. Mas não vou dar o braço torcer, que eu não sei. Não vou ouvir. E aí eu pesquisava no Google, né? O que era? É muito polêmico pra mim falar aqui. Vai ter que falar depois. Eu fiquei muito curiosa. Vai ficar todo mundo curioso agora. Depois eu vou contar. Eu escutei assim, RT. Escutei. Aí eu, o que é isso? Não, tudo bem. E aí e eu não perguntava, né? Porque eu realmente caí de paraquedas em Dourados, né? Sem saber o que ia fazer. Quando passei na entrevista e tudo, eu venho do setor de telecomunicação, trabalhei 15 anos com telecomunicação. E aí eu peguei e falei assim, tá. Aí a pessoa, eu escutava só esse nome, eu escutava só RT. E aí eu pesquisava no Google. Aparece responsabilidade técnica. Aparece tudo, menos o que era. Como assim? Não é isso. Depois de 3 meses, eu escutei a palavra reserva técnica. Aí eu pesquisei e falei assim, agora eu sei o que é. Você entende? Então, assim, e fora disso, muita outra coisa. Gente, eu não sabia que era esquadria, né? Qual que era a função da esquadria. Então, fui aprendendo muito com os próprios... Eles tiveram uma paciência comigo, com os próprios empresários, com os profissionais. Aí eu vi a necessidade de estudar. Mas que eu vou exercer, eu não vou, né? Aí já pensou, sei lá, no futuro eu vou exercer e tem essas gravações falando que eu sou ruim, que eu não dou conta. Como é que eu vou vender meu peixe, né? Mas até lá você aprendeu. Eu escuto tudo, viu? Aí vocês perderam o episódio. Mas eu vou te falar bem a verdade, a faculdade é muito importante, né? Você estudar é muito importante, mas o que realmente traz entendimento é a experiência. Exato. Com certeza. A gente estava falando sobre isso agora, que eu trabalho com muitos estagiários, né? E que os estagiários normalmente eles estão muito perdidos dentro da obra ali, porque eles são estagiários, estão cursando aí e estão pegando experiência. E muitas vezes eu entendo muito mais do que está acontecendo ali, até de partes que não são da parte de pedra, do que eles. E o que eu sempre falo para eles, eu falo para eles assim, olha, vocês dentro de obra, vocês não podem mostrar fraqueza, tem que fazer igual você, tem que fingir que sabe e buscar informação depois. Por quê? Porque no momento que você finge, que você mostra ali dentro de obra que você não sabe de algo, principalmente a gente que é mulher, né? Com certeza. A gente eu não sei se isso é realmente o que acontece ou se é uma impressão minha, mas eu acho que a mulher dentro de obra, a não ser arquiteta, eu falo fornecedora, ela ainda sofre um preconceito. Eu acho que até o arquiteto. Eu acho que a arquiteta é mais aceita. Hoje sim, mas já houve muita resistência, né? Eu falo. Quando eu comecei. Gente, minha placa é cor-de-rosa. Quando eu comecei, que eu chegava com a placa cor-de-rosa, eu com 20 e poucos anos, chegando com a placa cor-de-rosa nas obras, os mestres de obra nem escutavam o que eu queria falar. Tipo, não respeita. Hoje em dia que... O mercado mudou muito, e né? a gente mora no interior também, ainda tem isso, né? Então Mas para fornecedor, eu mesma que estou dentro de obra e atendo muito construtor, eu ainda enfrento isso. Porque como o Fernando ele não aparece, como os meus gerentes não aparecem, então o pessoal não sabe que eu tenho uma equipe operacional por trás que entende tudo. O Fernando nasceu dentro de uma marmoraria, então entende tudo que é do operacional da parte de marmoraria. Então tem muita gente que não sabe, então me vê dentro de obra e fala, pronto. Tá fazendo... O que ela tá fazendo aqui? Ela só sabe vender. E eu acompanho todas as medições, eu não meço. Eu tenho uma equipe que mede, mas eu acompanho todas as medições, então eu tenho um suporte por trás de mim ali, mas se esse suporte não aparece, tem pessoas que não confiam no potencial da empresa, porque sou eu uma mulher que estou à frente, entendeu? Não sei se essa às vezes, pode ser até como que se fala, um trauma meu, ou uma resistência minha, ou se realmente seja verdade, eu entendeu? acho que acontece sim, tá? Não é um achismo, até porque assim, já ouvi relatos, né, a gente tem parceiros, mulheres também, fornecedoras e algo do tipo. Até o arquiteto, inclusive. Sim. Existe por mais que já foi solução, eu acho que o caminho vem caminhando, ainda tem aquela velha guarda
que é resistente a essa questão de engenheiro com arquiteto, Sim. né? Mas, e aí, mudando o foco, né, que é polêmico, mudando o foco, eu quero saber essa história de construtora, que eu tava quietinha ali, eu escutei. Não, é que na verdade, quando o Augusto veio, a nossa ideia sempre foi ter uma construtora nossa, porque justamente por conta disso, para ter o nosso cuidado em cada obra, né? Que a gente já teve muito problema de exatamente o que a Fátima trouxe, que é mão de obra, né? É uma questão muito grande, principalmente aqui em Dourados, eu não sei se por ser uma cidade menor, de interior, Brasil, às vezes, Gil. ou se é em todo lugar, enfim. Mas, então, é um ponto que às vezes pega muito a mão de obra, que às vezes a gente se dedica muito ali no projeto, a gente toma cuidado com cada fornecedor que vai estar lá dentro, mas às vezes a equipe de obra que está lá dentro não é uma pessoa contratada por nós. Então, assim, aconteceram vários casos já. Sim, é o que eu falo para os nossos clientes lá no escritório, quando a gente está apresentando. O projeto, às vezes, é 6 meses fazendo o projeto. Então, assim, vai dar 30% do tempo total que o cliente vai ficar nesse processo de construir. A maior parte do tempo ele está construindo, fazendo essa parte mesmo de executar a obra. Exatamente. Então, acabava que o escritório acompanha, faz toda essa parte, mas a gente não gerenciava. A gente não estava ali à frente, a gente não tinha esse poder de mandar e desmandar o que a construtora ia fazer. Entendeu? Então, assim, era mais ali, né? Ficava travado. Travado, Exatamente. aquela puxa ali, puxa aqui. E a gente decidiu assim, ó, a gente tem os nossos processos, a gente confia no nosso jeito de fazer. Então, assim, vamos construir o nosso para a gente conseguir entregar o resultado final para o cliente o mesmo que a gente entrega nos projetos. Entendeu? Para convencer o cliente e agradar o cliente o processo inteiro. Porque assim, hoje, você vai falar com os clientes hoje, muitos que já construíram não querem nunca mais ver uma obra. Então, o nosso objetivo é isso, é ter um processo. Problemas vão acontecer, mas ter um processo que funcione, ter um processo que o cliente saiba as etapas que vão passar, saiba as dificuldades e conseguir entregar o melhor possível para o cliente ter uma confiança a mais no processo da construção civil. Porque assim, o cliente constrói hoje, mas a gente quer que ele construa mais, a gente quer que ele volte para construir a empresa dele, construir outras coisas. Então, assim, a gente quer que esse caminho seja muito satisfatório para o cliente, né? Exatamente. Então, né, até a gente teve a experiência de construir pra gente primeiro, né, para entender e, enfim, para daí a gente colocar em prática e ir moldando tudo para conseguir entregar cada vez um resultado melhor pro cliente, né, com certeza. Gente, vocês têm um bebê, né? Temos o Eduardo. Lindo, Eduardo. Sério, acho que eu vi no Instagram, mas aí eu não sabia quanto tempo tinha. 3 meses. 3 meses? Uma delícia. Gente, é uma fase tão bacana, né? Ai, muito bom. E como que você tá conciliando isso com o escritório? A gente dá um jeito, né? A gente fala que depois que a gente vira mãe, a gente aprende Adiciona mais umas horas no dia. Exatamente. A gente descobre uma força dentro da gente que a gente nem sabia que tinha e que nem imaginava que era capaz. Então, o Eduardo, ele nasceu 1 mês antes do que era previsto para nascer, então ele nasceu prematurinho. Mas graças a Deus super saudável e já foi para casa com a gente. Mas então, tudo o cronograma que a gente vinha organizando para assim, não, para o Eduardo nascer, que era previsto final de fevereiro, né? Até lá a gente já vai estar tudo organizado, para daí a Gil conseguir ficar uns dias em casa, não sei. Ele nasceu 1 mês antes, ou seja, meio-dia eu estava atendendo um cliente, 1h da tarde eu fui pra consulta com a médica, 2 horas eu tava internando pra ter Meu ele. Deus! Sim. Na segunda-feira já tinha cliente mandando mensagem e tudo. E assim, fui pra casa no domingo, né? Porque eu fiz cesárea. Na segunda-feira eu já tava trabalhando pelo WhatsApp, então... A gente não para, né? Não consegue. Não tem como. O WhatsApp é Não um tem ônus e como. um bônus, né? A gente consegue facilitar muito a vida, mas também não consegue Exatamente. desligar. Daí a única coisa que mudou é que hoje em dia os horários acaba que a gente se organiza de acordo com os horários dele, né? Mas ele fica comigo no escritório, daí o cliente chega, ele sai um pouquinho, volta, mas é uma delícia. Ah, no escritório já deve ter o cantinho pra Com você colocar. E você tem filhos também? Então, eu ia até falar sobre isso, mas isso é incrível, você poder ter o filho no trabalho. Meu filho tem com 15 certeza. anos, meu filho. E eu levo ele pra marmoraria desde que ele tinha 3 meses. E hoje ele trabalha com a gente, então eu vi ele crescer ali no pé da mesa. Sim. Vai seguir Entendeu? os passos dos pais, então. Eu espero que não. Eu quero que ele
faça algo que dê um pouco menos de dor de cabeça, né? Não, vai eu ser falei- dado de cabeça, mas vocês amam. A gente Não, ama. tem o ônus e o bônus, né? É. Com certeza. Tem essa questão de que realmente, que nem eu não tive uma licença maternidade, uma coisa assim, mas eu faço meus horários, eu vou me adaptando, enfim, com certeza isso é ótimo ter ele ali junto, porque imagina, se trabalhasse em outro lugar, Não daria, né? Não tem como. Ele cresceu ali com a gente, convivendo comigo e com o pai, principalmente o menino, né? Que tá do lado do pai, aprendendo muita coisa. Igual o grupo, ele tem grupo de amigos, os amigos não entendem boa parte do que ele sabe, porque é outra realidade, ele Sim. tá ali. E a gente não passa a mão na cabeça dele lá, não. Ele carrega pedra, ele lixa pedra, ele lava banheiro, ele faz o que tiver que fazer. Lá na marmoraria eu brinco que lá é uma escola. Lá todo mundo faz um pouquinho de cada coisa e aprende alguma coisa lá. A gente treina muita gente lá, então tem gente nova entrando o tempo inteiro, menino novo, né? Menino ali de 18, 19 anos. Então, assim, aprende muita coisa lá dentro, porque Fernando, o Fábio, que é nosso gerente lá, o pessoal mais antigo, todo mundo sabe fazer de um pouquinho de tudo. Então, vai ensinando quem tá entrando lá dentro. E o Vitor é igual, então sabe fazer de tudo um pouquinho. Se nada der certo, ele assume a marmoraria. Fátima, realmente você precisa conhecer minha mãe, né? Eles fizeram trabalhar na oficina até os 13, 14, lixando o carro, lavando o banheiro. Negócio de pescar, vocês vão dar merda. mas eu brinco, o Eduardo é meu estagiário já. Gente, e assim, falando de pedra, né? Ainda falando da marmoraria, a pedra, ela tem hoje eu enxergo assim que a iluminação, o fator de iluminação dentro de uma obra, de um projeto, é a alma, né? A iluminação tem que ser bem executada. E a pedra é como se fosse o coração, porque assim, ela tá presente em todos os cômodos praticamente, desde fachada, área gourmet, a área de lazer, piscina, e uma especificação muito importante para a obra. Principalmente hoje que a gente tem uma quantidade, né, Nossa, de Isso que eu ia falar, materiais. hoje em dia mudou muita Mudou muito. quantidade. Antigamente, ali, vamos por a época que o Fernando era vendedor em outra empresa, ele tinha ali meia dúzia. Era só os granitos ali, marrom, preto, branco, acabou. Hoje em dia, tem uma infinidade gigantesca de materiais naturais. Tem material mesmo, eu vivo nas feiras no Espírito Santo e tem material que eu nunca vi, que eu não sei. A pessoa fala, mas que material que é esse aqui? Eu falo, eu não sei, porque a variedade de material é muito grande, tanto nacional quanto importada. E aí isso dificulta um pouco na hora da especificação. Só que, em contrapartida, a pedra ela ganhou outro espaço, né, dentro dos projetos. Não, às vezes você pode deixar tudo clean e deixar a pedra como protagonista. Eu sempre que atendo algum cliente que ele ainda está escolhendo material, eu sempre falo, olha, a pedra, como ela ocupa boa parte ali, assim como os móveis, ela é algo que se você escolher primeiro o restante, porque MDF mesmo tem uma porção. E tem tons mais neutros a tons mais exuberantes, né? E quando você escolhe a pedra e traz o resto como conjunto, eu acho que fica muito mais fácil. E ela é exclusiva, né? Não vai ter outra com aquele design. Com certeza, não vai por ser ter um outra. elemento natural. Elemento natural. A gente tá numa época agora que tá muito forte os materiais naturais, né? Teve uma época que a gente vendeu muito mesmo o industrializado, ultra compacto, né? Ali no Hectares, ali como área social, ali tudo era material ultra compacto, material ali que tinha cara de muita sofisticação por ser um material importado. Mas agora, um material natural, quartzito, granito, mármore, ele tá com tudo. Então, trazer esses elementos da natureza para dentro de casa, fora sobre a energia, que tem muitas pessoas que acreditam, certeza. e eu também acredito. Tem a exclusividade. Você tem uma chapa ali e você olhar para ela e falar assim, olha, isso aqui, a natureza levou milhões e milhões de anos para poder formar e ela tá aqui, na minha mesa, na minha bancada. com certeza. Isso é maravilhoso, entendeu? Valoriza e é o único, é só imóvel. meu. Valoriza o imóvel. Então, assim, eu acho realmente que é a cereja do bolo aí, as pedras dentro das casas, com certeza. E essa tendência, como você falou, vem mudando muito, né? Vocês acabam tendo que estudar e se especializar bastante. E aí eu me coloco assim no lugar do escritório, né? Vocês que inclusive vão cuidar desde do terreno, da construção até a entrega da chave para o cliente. Sim. Então assim, quantos segmentos, quantas fases vocês vão ter que passar? Desde às vezes terraplanagem até decoração, Sim. vaso que coloca na casa. E aí não dá tempo de ter conhecimento de todo esse
Já pensou ser especialista de pedra, especialista em paisagismo, especialista em iluminação? Não tem como. E aí é fundamental essa conexão, né? É onde entra o que o Augusto falou, a confiança. Porque quando o profissional ele confia no fornecedor, ele sabe que a especificação que o fornecedor está fazendo para ele, porque eles sempre procuram. Ali na hora da execução ali do projeto, que tá formando o projeto, o profissional tá sempre perguntando assim, ó, Fátima, qual o material que eu posso usar nessas tonalidades que podem ser usados na cozinha, no gourmet? Então, eles estão sempre procurando essa informação. E se o profissional, ele confia, ele vai seguir aquilo e no final vai dar tudo certo. Então, a confiança é o essencial, entendeu? Não, e não tem como a gente saber 100% de tudo, né? Não então, tem. É isso que eu falo, a gente precisa ter bons parceiros para que a gente possa confiar, porque realmente quem vai saber mais sobre as pedras é a Fátima. Então, enfim, a gente precisa ter essa parceria realmente pra gente poder confiar de que ela vai indicar o melhor para o nosso cliente, né? Em que momento, assim, da obra entra a indicação do fornecedor? Depende de cada um, mas normalmente a forma que a gente tem feito no escritório, logo após a gente terminar o projeto de interiores, a gente tem feito uma pré-orçamentação para o cliente desses itens principais, que agora a pedra já entra também como esses itens, porque por se tratar de pedras naturais, materiais mais naturais, o valor agregado também do produto também sobe. Então, antes, às vezes, o cliente gastava X para fazer, agora ele vai gastar, sei lá, 4X. É isso aí mesmo. Entendeu? Então, a gente tem feito, logo após a gente terminar os projetos de interiores, a gente tem feito uma pré-orçamentação que o Augusto faz. Então, a gente manda ali para marcenaria, marmoraria, esquadrias, iluminação e, enfim, que são ali os principais carros, ali as principais frentes, e manda pro cliente, ó, tá dentro mais ou menos da expectativa que você tinha? Não, Gil, fugiu um pouco, ou não, tá dentro, vamos continuar, a gente continua, pra daí no momento da compra, de fato, entra a negociação daí. Sabe por quê? Às vezes, o cliente tem uma expectativa de gasto do que ele tem de budget para fazer. Então, é o momento limite que a gente tem para, às vezes, voltar um passinho atrás e ajustar. Aquela expectativa e realidade, né? Sim. Não, e às vezes tanto para baixo e para cima, né? Então, assim, às vezes, não, quero... Acontece, às vezes o cliente, não, eu acho que tá dentro aqui do meu budget, vamos colocar um TAG, vamos fazer alguma coisa mais legal. Então, assim, é ali que a gente vê bater o martelo final com o cliente, porque depois lá na frente, que depois que começou, você voltar a mexer no projeto, alterar tudo, desencadeia muita coisa. Né? Além da frustração. Exatamente, né? porque às vezes o cliente tava sonhando com aquela cozinha inteira no Taj Mahal. Chegou o orçamento, ele vai falar, Gil... Tira. Aí vai ver, o projeto tava lindo, maravilhoso, na hora da execução tá lá aquele preto São Gabriel. Eu acho que a pior situação é quando você coloca o doce na boca e tira, né? Exatamente. Então, por isso que esse alinhamento é importante. Então, assim, como vocês já têm essa conexão, esse pré-orçamento que vocês falaram, eu achei impressionante. Porque, assim, ele me informou que o budget dele de gasto, o valor de investimento é tal. Não tem como eu colocar a travertino do pé até o chão, exatamente. né? Então eu não vou desenhar isso no meu projeto. Nós queríamos. Exato. Mas eu não vou desenhar, porque se eu desenhar, aí ele vai ficar frustrado. Sim. Pode, inclusive, até não querer mais, porque acontece. E o cliente, ele se apega muito à imagem, o desenho do arquiteto. Eu, quando boto uma coisa na cabeça, vocês não têm noção. Não, e até a gente tava com uma cliente esses dias aqui em Fátima do Sul, que a cliente, ela tinha um valor ali, e eu falei pra Fátima, o sonho dela era colocar o TAG, e a Fátima me trouxe outra opção que ia estar dentro do que a cliente podia gastar, só que ia atender na expectativa dela visual também. Esteticamente ia ficar parcial ao que ela tava esperando, entendeu? Exatamente, então é muito isso também, a gente tem essa parceria de tipo, ó, ficou um pouco fora, vamos ver o que a gente consegue trabalhar pra tentar... projeto, tira uma coisinha ali que às vezes não precisava do projeto. Pra conseguir atender o cliente da melhor forma. Hoje se fala muito de mercado de luxo, né? E assim, e até nos papos que eu venho tendo com o pessoal, a gente vem debatendo sobre isso. E quando se fala de luxo, não é o valor, não é comprar pedra mais caro. Exatamente. Não é a gente fazer uma casa de
500, 600 metros quadrados. Então, o luxo não é sobre isso, né? Às vezes o luxo é até silencioso, né? É às vezes como você projetar, é o que você fez para sua cliente. Exatamente. Eu não podia a pedra X, mas a Fátima indicou, adequou dentro do projeto. Exatamente. Não atrapalhou o meu projeto, agradou o cliente. Então, isso é o luxo. Ela poder desfrutar de algo que ela Exatamente. queria. E o legal, assim, lá a marmoraria nós não temos vendedor. Nós temos uma marmoraria lá. E você sabe que é por isso que eu não te visito, né? Não, eu tô cortando, porque assim, internamente, não tem nada a ver com a faixa, mas internamente tem uns comentários assim, só vai em loja tal, não aparece aqui, as outras lojas, né? E aí eu falo assim, gente, vocês E é verdade, ele não me visita. não visito, mas vou visitar quem? Ela não tá lá nunca. Exatamente, que hora que ela tem que Exatamente. A gente conversa por WhatsApp, resolve as coisas quando tem, né? Porque quase não tem muita demanda. Ela é uma excelente cliente. A gente não tem problema nenhum, nada pra resolver. Mas é só direcionamentos mesmo do grupo. Sim. E aí eu visito muitas lojas, né? E acabo visitando algumas por situações diversas. E aí eu não visito a Fátima muito. Até porque é longe. Fátima. Você acha longe? Eu me perdi. Eu fui na Ambiarte. A Ambiarte é longe. Então, aí eu me perdi. E gente, tô há 3 anos, mas eu só sei andar aqui com GPS. Não adianta. Esses dias eu tava na Ambiarte, tinha que ir lá na Fátima, eu saí pelo trevo lá por fora, Mas aí daí vai rapidinho. eu me perdi, mas achei a Fátima. E eu moro lá umas 4 quadras do escritório da Gil. Aí eu faço esse trajeto Gente, todinho. Eu me perdi, aí eu baixei de frente com a marmoraria, com a Aí Alfa. você foi lá e não tinha ninguém. Eu não tava. Exatamente. Aí eu peguei, era até pra entregar o convite, acabei deixando acho que foi com a Letícia do Bazar, não lembro. Aham. Enfim. E aí eu falo assim, não visito porque você nunca tá lá, tá? É por isso. Eu fico pouco lá. E assim, e não termos vendedor foi uma escolha nossa. Essa parte de atender especificamente arquiteto, isso me permite mais, né? Sim. Porque um vendedor, quando ele fica mais focado no cliente final, ele tem que ter ali uma cartela de cliente muito maior. Eu já não preciso disso porque eu tenho bons parceiros ali que sempre direcionam para mim. E, em contrapartida, o atendimento que eu dou por ser a dona da empresa também é muito diferente a um vendedor. Um vendedor, ele se limita aos sims e aos não, ao que ele pode ou não oferecer. Ele tem que prestar contas, ele tem que ter autorização. No meu caso, não. No meu caso, o que eu quero fazer, eu faço, né? O vendedor tem que bater meta no final do mês. Tem que bater meta no final do mês. O vendedor ainda tem aquela outra parte de que o acompanhamento da obra mesmo, ele fica muito limitado, porque ele vendeu a obra, ele tem que acompanhar a obra. Sim. E ele tem que vender no próximo porque ele depende da comissão. Uhum. Então, assim, pra mim, que sou proprietária, é diferente, eu trabalho de forma diferente. E a gente, lá na marmoraria, adotou essa forma de trabalhar, porque eu sou um pouco controladora. Então, eu gosto de saber de tudo que tá acontecendo com os meus clientes, tudo que tá acontecendo com os meus parceiros, entendeu? Eu dei risada aqui, só de fundir. Não, eu não vou falar no grupo, lembrando, pessoal, que nós temos reunião já, tô aqui aproveitando. Então, assim, eu sei qual é o nível de satisfação e qual é o nível de insatisfação do meu cliente. Eu sei o que eu posso ou o que eu não posso fazer para melhorar o meu contato com ele, né? E quando a gente tem vendedor, a gente costuma faturar mais, porque se você tem 3, 4 vendedores, você vai faturar mais, mas você perde um pouco o controle da satisfação do cliente, porque fica na mão do vendedor. Por exemplo, mesmo, eu tenho 16 anos de empresa. Eu nunca fui levada no Procon. A única vez que eu recebi uma notificação de uma reunião no Procon de um cliente foi por conta de uma sapata, que era um rodapé, que um vendedor não respondia a cliente. E ninguém sabia do que estava acontecendo. Foi a única vez em 16 anos. Então, assim, tem coisas que quando tá na mão do vendedor, você não tem controle. Você não tem controle. E também, pelo fato de você ser empresária, ser a dona, né? Na hora que você terceiriza isso também, perde um pouco da identidade. E tem aquela situação. Vocês devem ter um vendedor de estimação, alguém que atende vocês. Não tem? Todo mundo tem. E aí,
se a Fátima colocar um vendedor, todo mundo vai querer falar com ela. Não vai querer Exatamente. falar. E aí, na hora que você direciona, às vezes, algum vendedor, e o mercado ele é volátil. Hoje ele tá trabalhando com você. Amanhã ele pega o seu cliente e leva pra outro lugar. Nada Exato. contra os vendedores, gente. Exato. Os vendedores, eles precisam E trabalhar, tem segmentos viu? que precisa. Isso, tem ótimo. segmentos que é obrigado. Mas assim, foi uma estratégia que a gente adotou e uma forma que a nossa empresa quer trabalhar. Como eu falei pra você, a gente não visa muita quantidade. A gente visa Exato. a qualidade. E pra ter qualidade dentro do controle da nossa realidade hoje, eu preciso estar à frente das vendas, entendeu? Eu não sei se um dia eu vou chegar num processo em que as coisas vão rodar totalmente, que é o sonho, né? De todo empreendedor. Tá tudo rodando conforme você espera e você lá tomando uma cerveja na beira da praia. Eu não sei se... Isso é maldade, tá? Eu não sei se um dia vai chegar nisso, mas hoje não é a minha realidade. Então, eu e o Fernando, a gente tem controle de tudo que tá acontecendo. E a gente optou por trabalhar assim. Eu já tive ali na marmoraria 4, 5 vendedores trabalhando com a gente, entendeu? E aí a gente não tem controle sobre esse feedback. Por exemplo, a Gil tá comigo há 4, 5 anos. Por que eu consigo manter o mesmo arquiteto trabalhando por tanto tempo? Eu tenho outros arquitetos que trabalham comigo há 6, 7 anos. Por quê? Porque é eu que tô à frente. Então, Sim. você entendeu? Então, eu sei... Faz muita diferença. Entendeu? Então, eu que tô ali ponderando, eu que tô ali, porque a gente enfrenta dificuldade o tempo inteiro. Então, eu que sei como eu vou lidar com ele. Eu falo pros meus meninos, pros meus funcionários, eu falo, eu não quero que vocês falem qualquer coisa dentro de obra para cliente. Quem tem que conversar com o cliente, com o arquiteto, sou eu. Porque eu sei o que ela gosta, eu sei o que eu vou falar, que ela vai concordar, o que ela não vai, eu sei o jeito que eu sei lidar, porque eu trabalho ali com ela ali há tantos anos. Então, você trabalha dobrado? Trabalhando do jeito que eu trabalho? Trabalho, mas eu sei tudo que tá acontecendo. Isso faz total diferença pra vocês, Não, né? faz total diferença, com toda certeza. E até aquilo que você falou. Você gosta de conversar, você gosta de... E o cliente sente essa atenção. Sente. O cliente sente isso. Então Gente, faz é toda verdade. a Olha, diferença. eu amo cliente. Eu amo gente. Eu falo que eu quero chegar uma época da minha vida que eu só quero ter relacionamentos. Eu quero andar por aí, que eu vou visitar o Thiago, vou conversar com o Thiago, vou bater papo com a Gil, porque eu adoro essa parte. Eu adoro essa parte. Então, pra mim, atender não é uma dificuldade. Igual eu tenho parceiros que eu sei que... Eu tenho parceiro, não. Tem arquitetos que eu sei que não fecham comigo, que tem outros parceiros, mas que fazem orçamento, porque precisa do orçamento. E eu faço o orçamento mesmo sabendo que ele não vai fechar comigo. Com todo o prazer. Porque pra mim, a minha função é essa, é atender, é estar ali disponível, é me dedicar. Pra mim não é um peso. Mas eu tô fazendo um orçamento à toa e ele vai fechar contra isso. Tá ótimo, mas eu tô aqui te servindo. Quem sabe uma hora Dá você certo. não vai dar certo. Sim. Eu não tô fazendo pra que isso aconteça, eu tô fazendo porque pra mim é o que tem que acontecer. Se a minha empresa ela tá ali pra poder prestar um serviço pra você. Independente se você vai fechar comigo ou não. Por quê? Porque eu gosto de gente, eu acho que isso tem a ver comigo, é mais sobre a minha essência do que realmente sobre o meu trabalho, É que entendeu? pessoas conectam com pessoas, né? E é certeza. esse o intuito, é esse o objetivo do Metropolitano dentro de Dourados, né? Que a gente vem trazendo desde há 3 anos, né? Que essa conexão entre fornecedor e profissional, entre vocês profissionais, que vocês também se conheçam, porque assim, tem espaço para todo mundo, não é? Não é uma competição, a gente não premia primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, a gente premia profissionais pertencentes ao grupo, né? A gente tem inclusive no seu segmento, 2 concorrentes dentro. Então, assim, criar mesmo essa grande comunidade. E aí, a gente tá chegando ao fim, gente, desse episódio. Quero agradecer muita presença. Quero terminar pedindo pra cada um explicar pra mim uma frase, né? Uma palavra. Você escutou já, não vai valer, que ela tava no final. Então ela começa. Não, vou deixar ela por último. Eu só criei a minha frase aqui impactante. Eu quero Mentira. saber da Gil aí o que é sucesso pra você. Ai, pra mim, nesse momento da minha vida, Eu sei. sucesso é a saúde do meu filho, com certeza. Sucesso é a minha família, sucesso é trabalhar com meu marido e ter meu filho perto de mim e conseguir ainda trabalhar e fazer o que eu amo tanto, que é projetar e atender meus clientes. Então, acho que isso pra mim... Tô com certeza vivendo a época de mais sucesso na minha vida. Pra mim, eu acho que tá no caminho do sonho. Eu acho que sucesso é você estar trilhando o seu objetivo onde você quer chegar, sabe? Então, assim, às vezes você não vai estar no ponto final, mas você tá caminhando pra onde você quer chegar, sabe? Então, assim,
Hoje eu posso falar que eu estou caminhando para onde eu quero chegar. Então eu tô com a minha família, eu tô com meu filho, daqui a pouco talvez outro filho. Então assim, eu acho que a gente tá caminhando ali Tá animado. com a nossa família, com o nosso escritório, com a nossa futuramente a construtora. Então assim, eu acho que sucesso é você estar no seu caminho, no seu sonho. Assim, eu acho que para mim é isso que eu levo para mim. Sucesso pra mim é se sentir bem sucedido em tudo que você fizer. Porque muitas vezes o lugar que nós queremos chegar, a gente sempre vai querer chegar em outro lugar, porque você chegou naquele, você quer passar para outro. E aí talvez, né, para muitas pessoas esse sucesso nunca chegue, porque você vai estar sempre galgando algo mais. Mas para mim mesmo, me sentir bem sucedida como mãe, como esposa, como empresária, como amiga, é sucesso para mim, entendeu? Eu me sentir assim bem sucedida em tudo que eu faço é ter sucesso. Ai, e na verdade, eu fiquei até emocionado, né? Eu teria que. A frase que eu falo é outra, mas sucesso pra mim, assim, na hora que você falou do seu filho, falou. Eu e a minha esposa, a gente luta pra ser pai há mais de 5 anos, sabe? Fazendo tratamento. Ela tá grávida de 3 meses. E aí, na verdade, eu tô contando porque quando for ao ar, a gente vai ter anunciado, né? Avisado. Que bom, parabéns. Parabéns. A gente tá segurando ainda porque foi muito difícil, né? Por problemas de saúde, enfim, por parte dela foi muito difícil. E sucesso pra mim hoje foi essa vitória, porque assim, a gente tá junto há 10 anos e há muito tempo tem esse sonho. Sim. Que é crescer no nosso coração. E aí, na hora que você falou do seu bebê, mexeu muito comigo, aí por isso que eu entrei bastante. A hora que ele falou, e pra mim, sucesso pra mim, é a gestação dela, o nascimento do meu filho ou filha, quando acontecer. Breve, vou postar, a gente não tá no off ainda, mas como o episódio, hoje a gente gravou 3 e tem um pra ir pro ar, provavelmente vai eu não vou falar isso aqui no online. Eu vou cortar. Vai daqui um mês, mais ou menos. Então até lá a gente já vai ter avisado, só a nossa família que sabe, só os pais. Ai, gente, parabéns. mas sucesso. Obrigado. Mas sucesso pra mim foi receber vocês aqui. Foi um prazer, Fátima, conhecer mais a fundo a história da Marmoraria, conhecer vocês, né, me conectar com vocês. Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. Foi uma Imagina. experiência maravilhosa. Ai, obrigado. Podia ter umas 3 horas pra gente ficar aqui.